Podemos nos sentar? Queria falar só duas coisas para vocês. O primeiro é um recadinho e o segundo é uma correção que eu quero fazer aqui. Primeiro o recadinho. O recadinho é o seguinte, então, como foi dito, nós estamos com a nossa livraria aqui, né? Então, a gente trouxe alguns produtos de evangelização e aí durante as pregações, né, nós vamos estar falando, nos intervalos, vamos estar falando sobre um ou outro produto para você conhecer bem, porque às vezes você pega o livro lá, olha a capa, acha interessante, mas aí a gente vai estar abordando para você poder conhecer melhor, tá bom? E aí também trouxemos miudeza, porque de repente você diz, mas eu não consigo, porque é muito caro, né? Mas eu só consigo comprar, então a gente trouxe bastante miudeza. Então se você quiser ajudar a Canção Nova também, né, adquirindo os produtos, tem bastante coisinha lá, medalha das duas cruzes, terço, né? Então tá tudo ali, esse era o recadinho. O segundo é a correção, é o seguinte, porque no início da pregação anterior, eu falei para vocês que era muito bom estar aqui, que aqui era a casa-mãe, né? Eu me lembro que eu falei isso aqui, mas aí é a sede, né? A casa-mãe não é, na verdade a casa-mãe fica lá em Santa Bárbara, tá bom? Então só para... eles sabem, né? Mas talvez alguém não saiba aqui, sei lá, né? Então eu já estou falando, se alguém não sabe já está sabendo, eu que não sabia errei, né? Mas tudo bem. Bom, a gente quer falar para vocês a partir disso que fala o Catecismo da Igreja, que eu li para vocês na primeira colocação, o número 2203, que termina, né, falando aqui o Catecismo dizendo, né, ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade. Para o bem comum de seus membros e da sociedade, a família, aqui que eu peço que você preste muita atenção nessa frase do Catecismo da Igreja. A família implica uma diversidade de responsabilidades, direitos e deveres. A família implica uma diversidade de responsabilidades, de direitos e deveres. Por que implica? Há uma razão, para o bem comum dos membros dessa família e de toda a sociedade. Então, para que o bem comum entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos, entre os irmãos entre si, esse bem de fato seja comum, ou seja, todos possam tocar neste bem, é preciso que cada membro da família assuma a responsabilidade que lhe é própria, porque eu, como pai, como chefe de família, tenho responsabilidades que compete somente a mim. A minha esposa, como esposa e mãe, tem responsabilidades que compete a ela. Nossos filhos têm responsabilidades que competem a eles. Por isso que se fala que o catecismo é uma diversidade de responsabilidades, direitos e deveres. As responsabilidades que eu tenho, os direitos que eu tenho, os deveres que eu tenho, são diversos, ou seja, são diferentes dos que ela tem. Alguns até, a gente como marido e mulher, temos em relação aos nossos filhos. Mas eu e ela, na nossa vida conjugal, na nossa vivência conjugal, temos responsabilidades, direitos e deveres diversos. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque baseado nisso, nessa questão da responsabilidade, para que a gente saiba o nosso papel, a nossa responsabilidade, eu quero trazer para você uma realidade que nós, como família, vivemos. E essa realidade que eu trago para vocês é uma realidade que aí eu preciso dizer para você que não é culpa sua, que não é culpa minha, não é culpa nossa, mas é uma realidade que atinge a todos nós. Quer você queira, quer não, atinge a sua família. Eu digo infelizmente, mas atinge a sua família. E que realidade é essa? Então, o Catecismo da Igreja Católica, vou pegar ele de novo antes de ir na Palavra de Deus, vai falar no número 1606, vai trazer o seguinte: todo homem sofre a experiência do mal à sua volta e em si mesmo. Essa experiência também se faz sentir nas relações entre o homem e a mulher.
a sua união sempre foi ameaçada pela discórdia, pelo espírito de dominação, pela infidelidade, pelo ciúme, por conflitos que podem chegar ao ódio e até à ruptura. Essa desordem pode manifestar-se de maneira mais ou menos grave e pode ser mais ou menos superada segundo as culturas, as épocas dos indivíduos. Tais dificuldades, no entanto, parecem ter um caráter universal. Veja, é a igreja falando isso. Essas dificuldades têm um caráter universal, atinge todo mundo. Segundo a fé, continua o catecismo, essa desordem que dolorosamente constatamos no nosso relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, entre nós, os membros da família, essa desordem que dolorosamente constatamos não vem da natureza do homem e da mulher, nem da natureza de suas relações. Por isso que eu disse que não é culpa nossa, mas o catecismo vai dizer, mas vem do pecado. Tendo sido uma ruptura com Deus, o primeiro pecado tem como primeira consequência a ruptura da comunhão original do homem e da mulher. E aí vem as consequências, suas relações de dominação e de cobiça, a bela vocação do homem e da mulher. Lembra do propósito inicial? O desígnio de Deus, então a bela vocação, o chamado do homem e da mulher para ser fecundos, multiplicar-se e sujeitar a terra, é agora onerada pelas dores de parto e pelo suor do ganha-pão. Então veja só, meu irmão e minha irmã, o que nos traz aqui o catecismo, no 1606 e 1607, vai nos trazer uma triste realidade, que tem esse caráter universal, ou seja, atinge a minha família, mesmo sendo uma família consagrada, uma família da canção nova, onde nós estamos ali naquele pedacinho do céu, território eucarístico, né, e que o pessoal acha que a gente fica ali adorando 24 horas por dia, né, o tempo todo ali na capela rezando, mas a gente tem lutas, e muitas das nossas lutas, que a gente já tem aqui, então, mas a gente tem as lutas. E muitas dessas lutas que nós temos, você vai se identificar com elas. Mas o que está trazendo aqui o catecismo para nós é muito importante. Ele está dizendo que esse caráter universal dessa dificuldade, ela tem um motivo, ela tem uma razão de ser. E qual é a razão? Infelizmente é o pecado. Por causa do pecado, o nosso relacionamento, o nosso casamento, a educação que damos aos nossos filhos, as relações dentro de casa foram afetadas. E aí, eu quero trazer algo para você. Lembra da palavra do catecismo que falou que cada membro da família tem a sua responsabilidade. Então pega a palavra de Deus e abre lá no livro do Gênesis, no capítulo 4. Gênesis 4. Foi depois que aconteceu o pecado original. Você já conhece bem, já deve ter ouvido bastante em pregação, em homilia, a respeito de Gênesis 3, que fala do pecado original. Eu quero ir um capítulo depois, capítulo 4. Que vai falar sobre aquilo que a igreja ensina a respeito dos filhos. A igreja vai falar que os filhos são o dom mais excelente do matrimônio, que os filhos são bênção, os filhos são um dom, fruto desse amor. Então o Alexandre amou a Roseni amou o Alexandre, eles se uniram naquele ato sexual, se tornaram uma só carne, fecundos, veio o fruto desse amor, que se chama Jonas e Beatriz, nossos filhos. E o catecismo vai ensinar que o Jonas e a Beatriz é para o Alexandre e para a Roseni esse dom mais excelente, esse fruto desse amor maravilhoso. Aqui nós vamos tocar na realidade desse dom mais excelente de Adão e Eva, porque Adão e Eva tiveram filhos, e aqui vai falar de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Então veja aqui, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, acompanhem comigo. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo: ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim.
Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim pôs-se a cultivar o solo. Aconteceu que, tempos depois que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta, Aconteceu tempos depois que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. E o Senhor olhou para Abel e sua oferta, mas não deu atenção a Caim com sua oferta. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que, se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te à porta? A ti vai o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Caim disse então a seu irmão Abel: vamos ao campo. Mas quando estavam no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. O Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso sou guarda do meu irmão? Que fizeste? Perguntou ele. Do solo está clamando por mim a voz do sangue do teu irmão. Por isso agora serás amaldiçoado pelo próprio solo que engoliu o sangue de teu irmão que tu derramaste. Quando cultivares o solo, ele te negará seus frutos, e tu virás a ser um fugitivo, vagueando sobre a terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu o possa suportar. Se hoje me expulsas deste chão, devo esconder-me de ti, quando estiver fugindo e vagueando pela terra. Quem me encontrar vai matar-me. Mas o Senhor lhe disse: se matarem Caim, ele será vingado 7 vezes. O Senhor pôs então um sinal em Caim, para que ninguém ao encontrá-lo o matasse. Caim afastou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, a leste do Éden. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, aconteceu porque o pecado entrou no seio da família, como ensina aqui o catecismo da Igreja Católica, por causa que aconteceu, Eva viu lá a serpente. Você já conhece a história, a serpente chegou para Eva e falou: se você comer fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, na verdade, você não vai estar desobedecendo a Deus, mas só sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O fruto é muito saboroso, muito apetitoso, pode comer. Aí Eva comeu e deu para Adão. Quando Deus perguntou, né, o que está acontecendo? Aí Adão falou: não, olha, eu comi aqui, mas a culpa foi dela. Foi ela que me deu. Aí Deus perguntou para Eva: e aí? Aí ela falou: não fui eu, não, foi a cobra, serpente. Aí Deus falou para a serpente, Satanás: e aí? Aí ele tentou apontar, mas não tinha mais ninguém. Aí ele falou: fui eu. Aí pronto, o pecado entrou no mundo, você já conhece a história. E aí Adão e Eva saíram do Éden, porque Deus colocou seus anjos para proteger a árvore da vida. Eles já tinham comido do fruto da árvore do bem e do mal. Se comesse também do fruto da árvore da vida, não iriam morrer. Mas aí Deus falou: não, tira aqui do jardim. E eles saíram do jardim do Éden. E aí conta aqui o autor sagrado que o homem se uniu a Eva, sua esposa, se uniu a sua mulher, e ela engravidou, deu à luz ao primogênito Caim, e depois deu à luz ao caçula Abel. Caim era agricultor, cultivava o solo. Abel era pastor, né? Cuidava ali do gado, das ovelhinhas ali, dos cordeirinhos. E eles foram então fazer suas ofertas a Deus. Deus aceitou, né, os cordeirinhos, né, a gordura dos cordeirinhos de Abel, mas não deu atenção à oferta de Caim. Não aceitou os frutos da terra de Caim. E Caim ficou muito abatido, irritado com isso. E veja só o que Deus fala aqui para Caim no versículo 7. Não é verdade que se fizeres o bem andarás de cabeça erguida, e se fizeres o mal não estará o pecado espreitando-te à porta? A ti vai seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Deus fala para Caim dizendo: olha, você vai ter um desejo,
que vai te arrastar para o mal. A igreja nos ensina que esse desejo ele tem um nome, chama-se concupiscência. Nome comprido, difícil, né? Mas é algo que nos arrasta para o pecado, aquela inclinação, o homem velho, a mulher velha que está em nós, que vai nos arrastando para o pecado. Deus está falando para Caim, falando isso: ativa esse seu desejo, essa concupiscência, essa inclinação, aquilo que Paulo vai dizer: não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Homem infeliz que eu sou, que luta que eu vivo. Então Deus já está alertando Caim: você vai ter um desejo que vai te arrastar para o mal, mas você deve dominar esse desejo, tem que ter o domínio de si. E aqui vem o mais interessante: o autor sagrado traz a postura de Caim. Caim não diz nada para Deus, entra por um ouvido e sai pelo outro. Sabe, nós temos 2 filhos adolescentes. Quando você vai falar com um filho adolescente, o filho está lá no celular, ou está vendo alguma coisa na TV, e você fala: ô, presta atenção aqui, eu estou falando com você. Parece que está num outro planeta, né? Está em outro mundo. Não prestou atenção, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, aquilo que o pai e a mãe falam para o filho. O filho não presta atenção. Deus, o pai, falou aqui com Caim, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Ele vai, chama seu irmão, mata o seu irmão Abel, e Deus pergunta: cadê teu irmão? Onde está teu irmão Abel? E ele responde: não sei, acaso sou guarda do meu irmão? Veja, ele, além de não escutar, entrar por um ouvido, sair pelo outro, você vai ver que é uma série de justificativas. E aqui eu quero entrar no ponto onde nós precisamos, na vivência familiar. O pecado espreita, como estava espreitando aqui a Caim. Se fizeres o mal, o pecado estará espreitando-te a porta. Deus está falando: vai espreitar a porta, vai ficar te rondando, como um leão que ruge procurando a quem devorar, como nos ensina a palavra de Deus. O pecado vai ficar te rondando, vai ficar espreitando a tua porta, mas você precisa viver esse domínio de si. Deves dominar essa concupiscência, essa inclinação. Deus fala para Caim das orientações, só que entra por um ouvido, sai pelo outro. Ele não obedece, ele não ouve. E aí depois que ele vai sofrer as consequências da sua desobediência, porque ele não teve o domínio de si e agiu de forma impetuosa, intempestiva, o que acontece com Caim? Ele vai sofrer as consequências. O que o catecismo fala? Que cada membro da família tem a sua responsabilidade. Caim não quer responsabilidade. O que ele fala? Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Ele começa a se justificar. A gente começa a se justificar nos relacionamentos familiares, dentro de casa, quando a gente não quer assumir a nossa responsabilidade. A culpa é dela. Eu sou assim porque ela não me apoia. Eu sou assim porque ela não me escuta. Eu sou assim por causa disso. E aí começa um a brigar. E as brigas vão acontecendo. As brigas acontecem dentro da nossa casa quando a gente não assume a nossa parte da responsabilidade, porque cada membro da família tem a sua responsabilidade. E ao invés de assumir a parte que me cabe, a minha parte de responsabilidade, eu faço o quê? Eu me justifico. E não somente me justifico, eu me vitimizo. Olha o que Caim faz. Senhor, meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Mas tu não pensou isso na hora que tu deu a paulada na cabeça do teu irmão, né? O castigo é grande demais para que eu possa suportar. Se me expulsas deste chão, devo esconder-me de ti. Quando estiver fugindo e vagueando para a terra, quem me encontrar vai matar-me. Olha a minha situação, coitadinho de mim. Mas não foi você que deu a paulada na cabeça do Abel? Não foi você que derramou o sangue dele que está no solo? Mas olha, a gente vai, faz a escolha errada, se justifica. Eu não sou guarda do meu irmão. Mas o problema é ele. Esse homem só me dá trabalho, só me dá desgosto. Essa mulher é uma bruaca, só fala na minha cabeça. Esse menino é um tormento na minha vida. A gente vai justificando, e aí depois a gente se vitimiza. Mas também me fazem de escrava, só lavando louça, isso e aquilo. Esquenta a barriga no fogão, esfrio no tanque, olha só.
minha mulher não me valoriza. A gente vai se vitimizando. E isso tudo acontece porque nós estamos, e aqui o catecismo vai usar esse título, o casamento sob o regime do pecado. O pecado faz isso. Você ouviu o que o catecismo trouxe, a discórdia, esse ciúme, essa rivalidade, e aí começam as brigas. Uma briga que começou lá no momento da oferta. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a minha? Eu começo a ter raiva. Por que minha mulher ganha um salário maior do que o meu? Por que todo mundo gosta dela e não fala comigo? Por que isso daqui? Aí começa a rivalizar. Aí quando começa a rivalizar, e vejam, eram irmãos, mas Caim começou a rivalizar com Abel. Deus falou, domínio de si. Não, eu quero briga. E aí quando você briga e não ouve a Deus, o que acontece? As brigas vão acontecendo, até que o sangue é derramado. E aí quando o sangue é derramado, o estrago foi feito, aí a gente ainda vai se justificar. Não, mas isso aconteceu por causa dela, por causa dele. E além de se justificar, a gente se vitimiza. Mas eu tive uma boa razão para tomar essa atitude. Eu tive uma boa razão. Você não sabe o que eu vivo. Caim poderia dizer isso. Você não sabe o que eu vivo. Como era difícil para mim ver o meu irmão Abel apresentando as ofertas e eu aqui. Deus não me aceitava minhas ofertas. A culpa é de Deus. As brigas vão acontecendo e uma pessoa imatura, ela justifica e ela se vitimiza. E quantos lares, quantas famílias estragadas, prejudicadas por causa dessa postura de quem se justifica o tempo todo numa briga, porque é uma queda de braço. Dá o bracinho aqui, meu amor. Vamos lá, vê quem ganha. Queda de braço. Vê quem ganha. Eu ganhei a briga. Justifica e se vitimiza. Eu não te beijo mais, a gente não namora mais, não faço mais isso porque você não me compreende, você não me entende. O pecado vai fazendo isso. Aí lembra que eu falei que a nossa vida não é, você olha assim para nós e não vê auréolas em nós assim, auréolas, auréolas. Não tem auréolas, né? Aquela coisa, não tem, a gente também teve as nossas lutas. Tivemos nossas lutas, meu amor? Tivemos. Então fala para eles, vamos lá. Sempre sobra para mim essa parte. Você tem que falar das coisas. Então, aquele casalzinho dentucinho que se apaixonou no noviciado. Que o beijo saía faísca. Primeiro beijo, gente, de verdade, os dentes bateram. Foi de verdade. Bateu o dente, e depois a gente acertou na segunda, né, meu amor? Os dois são dentes. É verdade. Ai, Jesus. Mas então, a gente começou a namorar. Daí quando foi liberado o nosso namoro, né? Pela Canção Nova, tem que pedir autorização, tudo. Enfim, começamos a namorar. Quando começamos a namorar, eis que tocamos nessa frase que o catecismo fala, o pecado. Começamos a conhecer o pecado um do outro. E eu e o Alexandre, os dois com temperamento, parece tudo sorridente aqui, bonitinho, né? Mas nós temos um temperamento forte. E a Roseni, naquela época, começamos a namorar em 98, 18, 19, 20 anos atrás, 21 quase, nós éramos menos lapidados pelo Espírito ainda, né, meu amor? Sim. E a briga de braço era constante. Então a gente brigava muito. O meu namoro e o do Alexandre dentro da Canção Nova, ele ficou marcado pela briga. A comunidade falava de nós. Já estão brigando de novo. A Roseni está chorando para um canto, o Alexandre está emburrado para o outro. E a comunidade não era muito grande, então a gente morava todos naquelas casinhas ali. Quem já foi, são as casinhas que tem bem ali na chácara. E a gente ficava na esquina das casinhas discutindo, e os irmãos passando e nós brigando. E ele falava, eu respondia, eu falava, ele respondia, eu falava, querendo ganhar a briga. Então os dois queriam ter razão sempre, nós brigamos muito. E um dia a gente estava saindo, passando em frente à casa, o Padre Jonas e o Eto e a Luzia moravam na casa, a gente morava umas casas depois. Então a gente estava saindo os dois, passando na frente da casa, e o Eto estava lá no portão, gordão que ele era ainda. E ele parou a gente, e ele deu um sermão. Sabe aquele pai quando chama assim, dá um sabão mesmo? Em resumo, ele disse assim: se vocês não pararem com essas brigas,
eu não caso vocês. Aqui vocês não casam. Então vocês tomem prumo. E falou. E ele, assim, eu trabalhei muito tempo bem perto do Hércules. Então, assim, ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele. Mas nessa hora, ele virou para mim: você pensa que você está sempre certa, que o Alexandre está sempre errado, mas você também está errada. E acabava comigo. E daí virava para o Alexandre e não sei. Eu nem lembro tudo que ele falou, mas ele arrebentou com a gente. Né, meu amor? Nós respiramos fundo, saímos tudo tremendo da frente do Hércules, né, e fomos embora. Daí, para variar, brigamos, né? Brigamos de novo. Ficamos 3 dias sem conversar, eu e o Alexandre. Dentro da comunidade. E eu dormia no quarto, na casa das moças, eu dormia no quarto junto com a Carmelita, me lembro até hoje. E eu ficava até madrugada chorando, e a Carmelita me consolando, e eu chorando: esse namoro vai acabar. E lá ia eu, vitimizando, porque eu estava certa, e o Alexandre não me compreendia nunca. Daí tá. E lá na Canção Nova a gente faz o estudo da palavra todos os dias. A gente lê a palavra, reza, anota. E nesses 3 dias que a gente ficou sem conversar, num dos estudos da palavra, Deus colocou no meu coração que a prática do estudo, eu tinha que viver o PHN. Nós tínhamos que viver o PHN no namoro. E o nosso PHN era: por hoje não. Hoje não vou brigar. Por hoje vou ouvir o outro até o fim. Daí passou os 3 dias, nós marcamos de conversar, né, para ver se resolvia as coisas. E nessa conversa eu partilhei com ele o estudo da palavra. E ele aceitou, os dois toparam. Então vamos viver o PHN a cada dia. Por hoje nós não vamos brigar. Por hoje nós vamos ouvir o outro até o final. Daí começou o domínio de si, duro domínio de si. Acontecia uma determinada situação que eu ficava chateada com o Alexandre. Daí a gente ia conversar. Só que a gente tinha que viver o PHN. Então lá começava eu, falava tudo que estava entalado aqui. Eu falava. Enquanto eu falava, ele ficava assim. Aquela vontade de retrucar, de rebater, de falar. Porque lógico que ele não concordava com tudo, né? E ele ficava. Daí terminava a minha vez, ele perguntava: terminou? Eu terminei. Daí ele falava. Eu vinha aqui assim, a língua coçava, a mão vinha... Aquela raiva, sabe assim, o pecado? O pecado está em nós, gente, é terrível. Podia não estar, né? No céu não vai estar, então a gente tem que chegar lá. Mas aquela raiva subia, ficava o rosto vermelho assim. E os dois... Só que o que aconteceu? Com esse PHN, nós começamos a ouvir o outro. Mesmo que com muita raiva, porque a gente estava se segurando. Só que enquanto eu ouvia o Alexandre, mesmo querendo falar, eu prestava atenção: poxa vida, ali ele realmente está certo, eu preciso melhorar. Eu comecei a perceber que em algumas coisas ele tinha razão, não era só eu que tinha razão. E ele, porque parou para me ouvir, começou a perceber que em algumas coisas eu tinha razão e que ele tinha que mudar. A patroa está certa. Nós passamos a ouvir um ao outro. Nós passamos a exercitar o dom do domínio de si. E essa pregação, quando a gente rezou por ela, Deus colocou no nosso coração um nome, que é o seguinte: reconciliação cansa. Ainda mais para a gente que brigava muito, tinha que reconciliar muito. Reconciliação cansa, mas santifica. Vou repetir. Reconciliação cansa, mas santifica. Por que santifica? Porque para eu me reconciliar com esse homem, eu tinha que dar o braço a torcer de alguns erros. Tinha que quebrar o orgulho, tinha que pedir perdão, tinha que quebrar minha vaidade. Ele se justificando. Não ficar me justificando. Ele tinha que quebrar o egoísmo, soberba, orgulho e todos os outros pecados. E isso foi nos modelando. Isso foi nos santificando. Em qualquer relacionamento, com filho, com esposo, com irmão, com tio, com tia, reconciliar cansa, mas santifica. Porque faz morrer um pouquinho daquele Caim, faz morrer um pouquinho daquele pecado, amassa aquele pecado e vai me lapidando. Isso a gente viveu no namoro. E depois a gente casou. Sim. Depois que a gente aprendeu a conversar, daí engrenou, a gente noivou, daí vivemos um namoro decente, né, meu amor? Sim. Noivamos, casamos, nosso casamento foi lindo.
nós casamos e entramos no casamento. E quando entramos no casamento, tem coisas que não dá para descobrir no namoro, nem no noivado. Quem é solteira aqui mesmo? Ali ela, né? Tem coisas, minha filha, que só vai descobrir quando casa, se a sua vocação for ser casado. Tem coisas que não tem jeito, a gente não consegue descobrir. Brigamos muito, então descobrimos muitos defeitos uns dos outros, mas tem coisa que ficou para casamento. Conta você primeiro a minha. E aí, foram muitas, nós vamos contar Sim. só duas, tá? No ela falou do PHN, eu não sei se todo mundo sabe o que é o PHN, só abrindo parênteses, né, que foi uma inspiração que Deus colocou. Muitas pessoas acham que foi o Dunga que começou, né, lá na Canção Nova, o PHN, mas quem começou foi o Monsenhor Jonas. Mas a inspiração foi para o Monsenhor Jonas, mas quem pegou a inspiração e colocou na prática foi o Dunga. Aí o Dunga começou o PHN, mas quem teve a inspiração inicial foi o Padre Jonas. E o Padre Jonas teve essa inspiração a partir daquilo que quem conhece bem esse movimento dentro da igreja, que é os Alcoólatras Anônimos, o AA, né? Esse serviço maravilhoso que existe dentro da nossa igreja católica, sabe que eles têm dentro do tratamento do alcoólatra, eles têm muito essa ideia, essa mentalidade. É implementada essa pedagogia no AA, né, nos Alcoólatras Anônimos, que por hoje não, hoje eu não posso tomar o primeiro gole. Porque ele sabe que ele é alcoólatra, ele sabe que é alguém que está doente, que precisa desse tratamento. Então ele não pode tomar o primeiro gole. E se ele fala nunca mais vou beber, é tempo demais. Então ele vive um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Aí o Padre Jonas, na inspiração, usou isso para o pecado. Por hoje não. Por hoje não vou pecar. Porque eu digo assim, nunca mais eu vou pecar, Jesus. Agora eu te conheço, vou orar no Espírito, candaralabala. Ah, Senhor, eu sou santo, nunca mais vou pecar. Não adianta. Aí ativa aí o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Então, é a cada dia. Hoje, nesse sábado, eu vou vencer essa concupiscência que me arrasta ao pecado. Se o meu pecado hoje, aquilo que eu tenho aquela inclinação, eu vejo pornografia na internet, eu abro o computador, pego o meu smartphone e fico lá vendo foto de mulher nua, ou então o meu vício é ver filme de terror. Eu gosto de ver filme de terror, todos aqueles filmes satânicos, aquelas coisas terríveis. Eu me inclino a isso. Não, hoje eu não vou ver. Hoje eu não vou tomar aquela bebida que me leva para o pecado, que me deixa bêbado e eu bato na esposa, nos filhos. Hoje eu não vou ver aquele vídeo na internet. Hoje não. Por hoje não. Por hoje eu não vou pecar. E a cada dia você vai vencendo e assim vai alcançando, vai vivendo em santidade. E aí hoje a Canção Nova vive, né, propaga essa beleza que é o PHN, né? Tivemos um encontro agora em julho, milhares e milhares de jovens, adultos, enfim, um povo de Deus lá no PHN. E aí, como minha esposa disse, nós começamos a adotar esse PHN. Por hoje não, por hoje eu não vou brigar. Mas veja, nossas brigas, como ela falou, eram brigas que chamavam a atenção da comunidade. A comunidade não era muito grande, mas a gente brigava. E a gente brigava e falava acima de 50 decibéis, né? Mas você, por que você faz isso? Eu não te aguento mais. Era tudo no grito. E veja, vamos fazer aquela dinâmica, amor. Vai lá naquela ponta. Agora a câmera não sei se vai conseguir pegar, mas pode pegar um dos dois aqui. Abre aqui. Nós estamos aqui. Imagina eu e ela numa mesa de jantar, aquelas casas de rico, que tem aquela mesa comprida. Palácio. Igual mostrando em filme, né? Aí você pede para mim para eu passar o saleiro para você que está aqui comigo. Você está aí na mesa. Pede para mim. Hein? Ai, não estou te ouvindo. Meu amor, passa o sal. Como é que é? Meu amor, o sal. Ah, não estou te ouvindo. Você está entendendo? Há uma distância. E porque uma distância tem que gritar para se fazer entender. O cal é para passar o cal, o sal. Para passar o quê? O sal. Mal, o que está mal? Não, o bife está bom. Mal passado, o sal. Tem que gritar para o outro ouvir. Um casal quando briga, quando grita, é porque não estão falando a mesma linguagem. Eu falo e o outro não entende. Eu falo e ela não me entende. Não é a mesma linguagem, o coração está longe. Quando o coração está perto, não precisa gritar. Meu amor, passa o sal. Tá aqui. Bom. Pronto.
baixinho. Quando a gente fala acima de 50 decibéis, gritando, é porque o coração está longe. Assustou com o meu grito, tadinho? Ele assustou? Foi com grito? Não sei se assustou com grito, né? Se foi, não é sal não é mal, é sal. Eu falei, tadinho. Tá vendo? O seu grito só assustou criança. Tá não, eu tô brincando. Então, a gente foi vivendo isso. E aí, como ela disse, chegamos então, começamos a ver o PHN a cada dia. Fomos para nossa casa. Apartamento novo, tudo cheirando a novinho, ganhamos os móveis de cozinha, o do quarto, cama, colchão bom, colchão novo. Hoje meu colchão tem um buraco lá, né? Assim, né? Coluna dói, que é uma beleza. Não, tô brincando, né? Mais ou menos. Mas a coluna dói. Depois tantos remanejamentos, né? Mudando de frente de missão. Mas antigamente era tudo novinho. A geladeira que a gente tinha, um casal deu pra nós lá em São Paulo, era aquela geladeira que você apertava o botão, aí tinha lá um degelo, aí a água saía da mangueirinha atrás e caía lá embaixo numa gaveta, aí você tirava a gaveta assim com a água assim, chique no último, geladeira top. Quando eu fui remanejado pra Fortaleza, a grade da geladeira, a gradezinha onde você colocava as coisas, tinha ferrugem, a geladeira era nem pé não tinha, geladeira. A outra geladeira, porque a nossa teve que ficar, tudo tinha que ficar. Tudo, o sofá, tudo que a gente ganhou ficou lá em São Paulo, mas a gente morava em São Paulo, casadinho novo. Aí a gente ia comer comida chinesa lá no Din-din, né? Din-din, sei lá como é que chama. Aí a gente comia lá comida, arroz primavera, bolinho primavera com arroz, sei lá, aqueles arrozinhos. Lá a gente comia, assistindo filminho, sofá novo, tapete novo, tudo cheirando a novo, em casa. Só amor, só love, né? E aí terminava de a gente comer nos pratinhos tudo novo, copinho novo, prato novo, talher novo, tudo novo. E aí terminava, ela chegava, colocava o pratinho dela novo, né, o novinho, ganhou lá de presente de casamento, chegava lá na pia com aquele resto de comida e botava lá dentro da pia lá. E aí eu pegava e colocava o prato e ficava olhando. Ela não vai lavar não? Eu pensando comigo, casadinho novo, ela não vai lavar o prato não? E ela ia lá e falava, meu amor, fica aqui do meu lado, vamos assistir o filminho agora, aqui à tarde, abraçadinho, era o único dia livre que tinha. Vamos assistir aqui, é o domingo, dia livre, não estamos em missão, vamos ficar aqui, nós dois juntinhos. Eu lá, pensando assim, e ela não vai lavar a louça? Tá suja? Pra tá lá, toda bagunçada. Tá sujo. Só que o que acontece? Quando a gente casa com uma pessoa, quando você casou com esse homem, casou com essa mulher, quando eu casei com ela, eu penso assim, casei com a Roseni, Padre Jonas celebrando o casamento, e te recebo por minha esposa. Só que quando a gente fala assim, eu te recebo por minha esposa, aí eu falo assim, estou te recebendo por minha esposa, mas também estou recebendo toda a tua família. Estou recebendo meu sogro, minha sogra, meu cunhado, minha cunhada, toda a família está vindo junto. E ela quando falou, estou te recebendo por meu marido, ela está recebendo Dona Sula, seu Alfredo, meus pais, recebendo a minha irmã, a Leide, Daniel, recebendo a família toda. Há uma história familiar. Então não pensa que essa pessoa com qual você se uniu, ela é um pé de alface. Não, ela não é um pé de alface, ela é uma pessoa e ela tem uma história familiar. E ela tem a história dela, de Itaporã, Mato Grosso do Sul. E eu só fui descobrir isso depois de casado. E o que é? Não entendi. Aí ela falou que fez cócega aqui no meu orelha. Aí a gente foi um dia lá no período de descanso nosso, fui lá na casa lá dela, e aí na casa onde a mãe dela morava antes, que agora ela mudou de casa, mas a casa onde ela morava tinha um pé de manga, assim, carregadinho de manga, né? As crianças lá pegavam manga, chupava manga direto do pé, uma maravilha. E aí todo mundo sentava. Quem foi para o Mato Grosso do Sul sabe que tem aquelas cadeiras de fio, né? As cadeiras de fio que são bem confortáveis. Você deita lá e dorme, é uma beleza. Embaixo do pé de manga, naquela sombra, todo mundo terminava de comer. Ia todos os parentes dela lá, colocava todos os pratos na pia, saíam de lá, voltavam para as cadeiras e ficavam ali conversando, tomando tereré, né? Que é o chimarrão gelado lá deles, lá, né? Que eles tomam. E até tem uma história engraçada dessa do tereré lá, que meu sogro, né, meu falecido sogro, cheguei, rapaz de São Paulo, não conhecia nada da cultura, ele falou, você não quer tereré? Eu olhei aquela água com aquela erva lá dentro, e eu falei, como é que toma isso daqui? Ele falou, com uma colher, você pega e come. E eu olhando pra ele, eu falei, ele tá tirando sarro de mim. Falei, eu acho que não come assim não. Ele com uma colher, você pega e come, enfia na boca e come. E eu falei, ele tá tirando sarro de mim.
E aí eu fiquei olhando para ele, falei, ah, não. Aí ele começou a rir, eu falei, queria fazer pegadinha. Escapei por pouco, ia ficar com os dentes tudo verde, né? Mas aí eu tomei aquilo lá, mas como eu tenho uma história familiar que a minha mãe, muito tempo me dava remédio pro fígado, um tal de Solvobil. Não sei se alguém lembra. Ruim pra burro, amargo. Quando eu tomei um tereré, eu me lembrei do Solvobil. Aí eu falei, não quero isso não. Ai, não quero não. Aí eu não tomo tereré. Mas aí eu cheguei lá e todo mundo tomando tereré, sentado embaixo do pé de manga, chupando manga e tomando tereré na bomba. E eles conversando. Até 1, 2, 3, e a louça lá. 4 horas da tarde, a louça lá. E alguém levantava, depois de 4 horas, depois de prosear bastante, falar bastante, ia lá e lavava a louça. Então, essa mulher linda e maravilhosa cresceu e assim. Agora, o bonitão aqui, esse dentuço charmoso, cresceu numa família em apartamento jogando Atari, onde quando a gente terminava de almoçar, o seu Alfredo e Dona Sula iam para a cozinha, iam lá para a pia, pegava a buchinha, lavava tudo, tanto que se você for na casa do meu pai, lá ele até tem aquele escorredor de louça, mas ele não usa. Ele não põe lá na pia. Ele lava tudo, seca tudo com pano e já coloca no armário. Guarda tudo. Meu pai é super organizado nisso, né? E minha mãe era do mesmo jeito. Quando estava viva, do mesmo jeito. Guarda tudo. Então eu cresci vendo meus pais lavando a louça e guardando tudo na prateleira, no armário. E ela cresceu vendo a família botar tudo na pia. E em determinada hora, depois de conversar, fazer a digestão, lavar a louça. Os dois estão morando em São Paulo, comendo comida chinesa, japonesa, e vivendo esse drama. E essa pia cheia deu muita briga. E aí eu começo a viver o que Caim viveu. Justificar e vitimizar. Mas meu Deus, essa mulher não lava, cadê a higiene? E agora essa louça aqui, eu não acredito. E ela vendo o filme, abraçadinha comigo, eu já nem prestava atenção no filme, só ficava louça. Ela não lava a louça. Meu Deus, como é que você me arruma uma mulher dessa? Eu disse lá na capela, é ela, e ela não lava a louça. O senhor me enganou, quando não sabia que ela tem que lavar a louça. Eu fiquei irritado. E a gente brigava por causa disso. A gente brigava, gente. E ele brigava comigo, brigava. E daí eu respondia. Nossa Senhora. Enquanto isso, eu descobri uma outra coisa. Ela descobriu. Eu descobri que esse homem... No namoro, ela não sabia disso. No namoro, ele morava na casa dos rapazes. Ou seja, eu não vi o que eles faziam lá dentro. Então, e a gente só na capela, rezando. Quando estava eu e ele. Orando Jesus, aquela coisa. Quando a gente estava brigando, a gente estava rezando. Passeando. Uhum. Mas casou. E os domingos de livre eram raros. Que era para ver filme romântico, que a mulher ama ver filme romântico, e eles não querem ver de ação, né? Mas os domingos românticos começaram a virar um problema. Sabe por quê? Porque eu descobri que esse homem era corintiano roxo. Era não, sou. Não mais roxo, mas... E que, quando acabou a lua de mel, começou o campeonato, acabaram meus filmes de domingo à tarde. 4 horas, hora do jogo. Mas a gente não vai assistir um filme, pelo amor de Deus, é o único dia livre. Mas gente do céu, eu comecei a ficar tão brava, mas tão brava, que eu fuzilava esse homem com o olhar, e eu brigava, e eu xingava não, sem palavrão, né? Mas esbravejava. E eu vendo o jogo, vai. E ele, teve um dia, gente, que eu fiquei com tanta raiva que vocês não acreditam, que eu peguei a mão assim, cheguei no ombro dele e comecei, de raiva. Eu não acredito que você não vai ficar comigo para assistir esse jogo, não vai mudar de canal. Mas a gente brigava, por causa desse bendito Corinthians. Até que... Quer fazer um ao vivo? Mas eu vou contar o final de como ficou a louça e como ficou o Corinthians. Primeiro Corinthians. Depois de muitas brigas, eu já estava grávida do Jonas. Fala da louça primeiro, não é melhor? Vamos falar da louça primeiro? Então fala tá. da louça, A louça primeiro foi o seguinte: esse homem brigou tanto que ele cansou de brigar por causa da louça. Daí o que ele fez? Ele começou a lavar. Daí, eu ia lá pro sofá, ele ia pra pia, lavava a louça, eu brava com ele porque era para ele ficar do meu lado, e ele bravo comigo porque eu não ia lavar a louça. Mas ele lavava. Depois ele vinha, porque daí ele conseguia prestar atenção no filme, senão ele não prestava. Daí ele começou a lavar. E o tempo foi passando. Depois do tempo que eu fiquei com raiva, eu comecei
Comecei a olhar ele lavando louça e eu pensei, gente, se isso faz ele ficar tão triste, essa louça na pia, por que eu não posso lavar? Eu não posso mudar o meu hábito. Eu comecei a respirar fundo e mudar um hábito de 20... Eu saí da minha casa com 24 anos, um hábito de anos. Daí lá ia eu. Lavava louça, os dois lavavam, a gente guardava, daí a gente ficava livre. E só um detalhe mesmo, só um parênteses aqui, para você, eu não lavava a louça assim, porque como ela não lavava, eu ia lá lavar. Só que eu não lavava assim com semblante, vou fazer isso por amor a ela. Tô aqui com a bucha lavando a louça. Eu parecia aquele cachorrinho daquele desenho que... Sabe aquele Zé Buscapé? Eu ficava igualzinho. Eu olhava pra ele lavando. Eu ficava invocado. Mas eu lavava, porque... Teve um dia que eu perguntei assim, meu amor, que lindo você lavando a louça, muito obrigada. Ele, mas não é por amor a você não, é por amor a mim. Eu falei, é por amor a mim, porque eu fico tão incomodado. Eu falei, eu fico tão incomodado que eu vou lavar a louça, que eu não aguento mais. Eu falei, mas tal. Aí eu falando, aí já virou outra briga. E aí ela tomou essa decisão. Daí eu comecei, então assim, hoje existe uma mudança lá em casa. A louça ainda fica na pia às vezes? Fica. Melhorou 1.000.000%. Hoje nós já temos filhos adolescentes. Mas melhorou muito. Então, sim, acaba o jantar, ou acaba, e é um dia que está todo mundo em casa, eu já falo para as crianças, gente, já vão me ajudando, vamos tirar na mesa, um vai lavando, outro vai chacoalhando a toalha, outro vai secando. E às vezes, nesse horário, a gente até reza o terço. Enquanto vamos fazendo isso, um vai contando, puxa o terço e nós vamos. Então, hoje, eu já faço esse esforço, porque lá em casa é assim. Sempre foi. Eu sou desorganizada. Geralmente é o contrário, né? Eu sou desorganizada e o Alexandre é organizado. Então, desde que as crianças eram pequenas, por exemplo, o Alexandre saía em missão, eu não saía com ele quando as crianças eram pequenas, raramente. E as crianças bagunçavam os brinquedos e a casa ficava com coisa em cima do sofá, para tudo quanto é lado. Quando sabia que estava para ele chegar, eu respirava fundo. Ai, vamos pôr cada coisa no lugar. Vamos lá, minha gente, mutirão. Daí eu ia. Para ele chegar e ficar feliz, porque se ele chegasse e visse aquela bagunça, ele chegava cansado e ia ficar mais cansado ainda. Daí, por amor a ele, eu fui mudando os meus hábitos, entendeu? Eu tive que dar um passo, por amor a ele. E quando eu chegava da missão cansado e via a casa tudo organizada, eu sabia que não tinha sido fácil para ela organizar, ainda com as crianças pequenas, mas eu me sentia profundamente amado. Isso era muito interessante, porque quando eu chegava em casa e via isso, eu sabia que era, eu sabia que foi um esforço dela, eu reconhecia, falava, porque eu sabia da história familiar dela, eu sabia de tudo o processo, como ela trouxe tudo aquilo da família dela, muitas coisas boas, mas também trouxe isso daí, como eu trouxe as minhas também, que ela vai contar, né? E aí, quando eu ela vai falar já do Corinthians lá, né? Mas, quando a gente trouxe, nós vamos terminar aqui, ó. Aí depois a gente continua a tarde aqui, tá bom? Por causa do horário, isso. Vamos terminar aqui, né? É isso aí, nós vamos terminar aqui. Aí a gente, né? Porque a gente tem aqui um cronograma só pra gente não se perder, viu? E a gente, quando eu chegava em casa, eu me sentia muito amado. Então eu vi esse esforço dela. Sabe, um esforço, um gesto de amor que eu sabia que custou para ela. Mas às vezes a gente quer amar, e a gente quer amar com um amor que não custa, um amor que não exige esforço, um amor que a gente... Agora eu faço essa pergunta para você, antes dela entrar no Corinthians, falar da reconciliação. Você tem amado as pessoas da sua casa? Questione-se a respeito disso. Você tem amado as pessoas da sua família, você tem amado seu marido, tem amado sua esposa, tem amado seus filhos, tem amado seu pai, sua mãe, tem amado as pessoas da sua casa, da sua família. Você tem amado elas de um jeito que elas entendam que são amadas? Vou repetir. Você tem amado as pessoas da sua casa, da sua família de um jeito que elas compreendem que são amadas? Dom Bosco, nosso patrono na Canção Nova, dizia: não basta que os jovens sejam amados, eles precisam saber que são amados. Eles têm que saber, perceber. Não basta dizer para o jovem eu te amo, ele precisa, não, de fato ele me ama, ela me ama. Precisa perceber isso. Em nossa casa a gente precisa amar com amor que o outro entenda. Então ela podia dizer para mim muitas vezes: eu te amo, meu amor, eu te amo, meu amor, eu te amo, meu amor. Você me ama, mas olha ali a louça lá, tá do jeito.
Olha, mas é frescura, é vitimismo, é exigência demais. Ela podia ter todas as suas justificativas, e ela tinha justificativas. Só que ela não fez a escolha de Caim. Ela não escolheu se justificar. O que ela escolheu? Eu vou amar de um jeito que ele entenda. E ela começou a me amar de um jeito que eu comecei a entender. E esse amor mudou o meu coração. Esse amor me evangelizou. Esse amor cessou a briga no meu coração. Que fizeste? Por que derramaste o sangue? Do solo está clamando por mim a voz do sangue do teu irmão. Quantas vezes em nossa casa está o sangue dos nossos ali no chão, e Deus está falando, eu estou ouvindo o sofrimento, e eu e você continuamos com as nossas justificativas. Mas é por causa de fulano não coopera, fulano não colabora, isso e aquilo. Porque ela começou a viver o PHN, ela disse, não vou justificar mais. Eu vou amá-lo desse jeito que ele entende. E ela se sentiu amada, ela começou a amar e eu me senti amado desse jeito que eu comecei a entender. E o amor tudo transforma. E aí eu comecei a mudar as minhas atitudes para com ela. Até que chegou, né, com a situação do Corinthians, que aí você fala agora. Então, a do Corinthians foi o seguinte, depois dessas altas brigas, até o dia que eu Sim. não tinha tanta força, mas de tanta raiva. Mas doeu. Doeu? Chega um dia que a gente teve uma briga feia. Daí o Alexandre, ele tinha ganhado, a gente morava em São Paulo ainda, na Canção Nova de São Paulo, ele tinha ganhado uma camiseta oficial do Corinthians. Oficial, então assim, pensa naquele tecido bom, naquela camiseta bonita, naquela camiseta cara. Ele ganhou, do Corinthians. E numa dessas brigas grandes, a gente estava brigado. Passou um tempo, o Alexandre me chega em casa com uma caixinha e uma carta por cima da caixinha. Ele me entregou a carta. Eu brava, né? Por causa do Corinthians. Eu comecei a ler a carta. Não lembro tudo que estava escrito, mas em resumo ele dizia que não podia deixar que o Corinthians fosse maior do que eu na vida dele. Que a partir daquele momento eu tinha prioridade na vida dele. Que o Corinthians não podia ser mais motivo de briga. Enfim, ele fez uma declaração de amor a mim, colocando o Corinthians em segundo plano. Fala da camisa oficial. Já falei. Tô Calma. bem? Falei. Ah, tá. Ele não estava prestando atenção. Tá bem. Você Tava viajou. Aqui. Não, eu estava aqui. Eu li a carta. Sim. Quando eu abri a caixinha, o que vocês acham que tinha dentro? A camisa oficial do Corinthians. Porém, ela estava toda picada. Toda cortada em pedaços. Daí eu entendi que aquela carta foi de verdade. Quando eu abri aquela caixa e vi a camisa do Corinthians picada. Eu chorei muito naquele dia, e algumas vezes que eu contei esse testemunho eu ainda chorei, porque eu me senti ali muito amada. Assim como ele se sentia amado com a louça lavada, eu me sentia amada, porque eu sabia o valor que tinha para ele aquela camisa. E não era só um valor financeiro. E a partir daquele momento, algo mudou no meu coração. E a partir daquele momento, eu entendi que ele tinha um lazer. E o único lazer dele era aquilo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a fazer pipoca para ele na hora do jogo. Alguns jogos eu assisti junto com ele. Sim. Pronto. Amo o Corinthians? Não. Sou corintiana? Não. Não torço para nenhum time. Só quando é Copa eu torço para o Brasil. Fico lá assistindo o jogo com ele hoje em dia? Não, já passei dessa fase. Mas, hoje, eu respeito aquele momento. Assim como teve vezes, várias vezes, em que era dia de jogo importante do Corinthians, mas era o único domingo livre, por exemplo, da família estar todos juntos, ele falava, não, hoje nós vamos sair com as crianças. E naquele momento eu sentia, é um gesto grande de amor do Alexandre. Porque eu sei o quanto que seria importante para ele estar assistindo aquele jogo. Nós estamos falando aqui de coisas bobas. Coisas bobas. Para vocês entenderem que a nossa vida, nós somos pessoas de sangue, carne, osso, sentimentos, emoções, hormônios, temperamentos.
Somos pessoas humanas. Somos atacados por esse pecado original que habita em nós ainda, a consequência desse pecado. O que nós queremos partilhar com você? Que a gente pode dar passos diferentes quando a gente toca nesse pecado. Às vezes a gente não consegue dar passo com uma varinha mágica. Tchim! E eu amei o Corinthians. Não. Nem o Alexandre consegue dar passo com a varinha mágica. Tchim! E a Roseni fez um rapidinho e lavou a louça. Foi um processo. Mas nesse processo, nós fomos nos reconciliando e nos santificando. Nos reconciliando e nos santificando um ao outro. E isso não precisa ser só no casamento. Isso pode ser com os irmãos dentro de casa, com pai e filho. Só para terminar, eu vou contar uma das crianças. Nós tivemos... Os filhos vão crescendo, eles começam a perceber o movimento da casa, né? E nós tivemos uma discussão, assim, o Alexandre estava nervoso, ele falou comigo assim, na frente das crianças. Eu lembro que eu fiquei bem assim, fiquei bem chateada. E a gente morava já em Cachoeira, a gente desceu a escada, a gente ia para algum lugar, não sei onde, entramos no carro, as crianças entraram, eu entrei, e eu quando fico brava, fico emburrada. Emburrada, aquela cara de emburrada. Já melhorei bastante, né, meu amor? Mas no começo, então, daí foi um gesto lindo que o Alexandre fez, e a partir daí foi um gesto que a gente foi fazendo enquanto nossos filhos foram crescendo. Ele foi lá, na matinha assim que tinha do lado do predinho, pegou uma florzinha amarelinha, lembro até a cor, entrou dentro do carro, tava o Jonas, a Beatriz e eu já estávamos no carro, ele me entregou a florzinha, e ele falou assim: como vocês viram o papai brigando com a mamãe, quero que vocês vejam o papai se reconciliando com a mamãe. Meu amor, quero te pedir perdão pelo jeito que eu falei. Me deu um beijinho, me deu aquela florzinha de mato, florzinha do campo. Me deu um beijinho, pronto. Os nossos filhos foram crescendo sabendo que nós não somos perfeitos. Eles já me viram brava, já me viram nervosa, já me viram impaciente, já viram o Alexandre nervoso, bravo, impaciente. Mas eles foram crescendo, vendo a gente na nossa miséria, mas reconciliando. A nossa miséria e a reconciliação. Em que ponto está hoje a sua reconciliação no ambiente em que você vive? A medida da reconciliação é a medida do seu caminho de santidade. Porque cada reconciliação exige que morra um pouquinho da mulher velha e do homem velho. Deu para entender? Amém. A ti vai ser o desejo, diz a palavra, mas tu deves dominá-lo. Ao final dessa pregação, prepara uma música que fala de reconciliação, de perdão. A grande luta que nós vivemos, e eu e a Roseni também vivemos, como a gente disse para vocês, nós não somos perfeitos, não estamos prontos, mas a grande luta é exatamente contra esse orgulho. Não, eu não vou dar o braço a torcer. Porque eu pedi perdão, pedi desculpa, é eu reconhecer que eu estou errado, mas quem errou foi ela. Ela que vem e me peça perdão. Quantas vezes eu já agi assim? Só que o tempo vai passando, você vai amadurecendo, vai apanhando com os erros, vai ficando calejado e aí você aprende. Hoje, quando eu faço algo que é desagrado, eu já imediatamente, meu amor, desculpa, peço perdão por isso. Agora já é imediato. Mas demorou chegar a esse ponto, gente. Como demorou que homem é chegar. orgulhoso para pedir perdão, né? Não é não, meus homens aí? Homem é muito orgulhoso para pedir perdão, gente. Então nós homens que somos orgulhosos para pedir perdão, temos que pedir hoje a Deus essa graça. Porque se a gente não pedir a Deus essa graça, o que vai acontecer? O sangue, atenção maridão, o sangue da tua esposa, dos teus filhos vai ficar ali no solo, no chão da tua casa, clamando. A voz do sangue do teu irmão está clamando por mim, diz aqui. A voz do sangue da tua esposa, dos teus filhos está clamando por mim. Tem sangue derramado. E a gente pode matar o outro, derramar o sangue do outro pela palavra. Por aquilo que a gente fala. A gente pode destruir o coração do outro por aquilo que a gente fala. Uma palavra que eu fale é uma palavra ferina, uma palavra terrível que eu falo, pode destruir a pessoa, pode estragar o final de semana daquela pessoa, pode estragar o dia daquela pessoa. Porque eu falei e eu peguei na ferida, cutuquei e fiz de propósito. Eu fiz de propósito mesmo, para machucar mesmo. Agora você aprendeu. Que aqui nessa casa quem canta de galo sou eu e aqui quem manda sou eu.
A única coisa que a gente ganha quando a gente faz isso, não é a vitória na rivalidade, no combate. Estou brigando com a minha esposa, agora eu fiz ela chorar, eu ganhei a luta, eu ganhei a briga, mostrei para ela que eu tenho razão. A última palavra é minha, sou o homem da casa, o chefe da família, o cabeça da casa, então eu ganhei a briga. Eu não ganhei a briga, a única coisa que eu ganhei para mim foi o inferno. A única coisa que eu ganho para mim quando eu venço uma discussão, eu não ganhei a vitória na discussão, a única coisa que eu ganho para mim quando eu venço uma discussão é o inferno. Porque eu machuquei o coração da pessoa que Deus colocou na minha vida para dizer, você precisa amá-la e amá-la de um jeito que ela entenda. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que tem a sua família, eu não conheço o problema da sua família, mas eu quero dizer uma coisa para você. A tua família, assim como a minha, é marcada por isso que o catecismo está falando aqui. E ao final dessa pregação, lembra, sua união foi sempre ameaçada pela discórdia, espírito de dominação, infidelidade, ciúme, conflitos que podem chegar ao ódio e à ruptura. Tudo isso pode estar acontecendo na sua casa. E se está tudo isso acontecendo na sua casa, o que você vai fazer? Você não vai pegar tudo isso e ficar ali como um bichinho de estimação, acariciando e dizendo, ai que bom, como é gostoso isso, é o meu desejo que me arrasta para o pecado, é o meu orgulho que me faz não pedir perdão, eu vou ficar aqui acariciando, tudo isso, esse homem velho que eu tenho, essa mulher velha, essa criatura velha, eu vou ficar aqui domesticando, não, você vai pegar tudo isso e colocar aqui, aos pés da cruz do Senhor, porque é aqui que nós encontramos a redenção, o perdão, a expiação de todo pecado. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado, no singular, o pecado do mundo. Se o pecado fez o estrago na tua família, na tua casa, como deve ter feito na casa de muitos aí o pecado, o que eu faço com esse pecado que está arruinando minha família? Coloco aqui, aos pés dele. Mas veja, além de eu colocar aqui aos pés dele, o meu pecado, o meu orgulho, aquele nariz empinado, aquela teimosia, aquele vitimismo, aquela ânsia de ficar sempre se justificando, porque eu sempre tenho razão, eu nunca erro, eu nunca reconheço o meu erro, eu nunca vou dar o meu braço a torcer, o meu orgulho, aí eu fico segurando em mim, e não, eu coloco tudo isso aos pés da cruz. Mas assim como existe a culpa, e a Roseni trazia o salmo, a minha culpa, o meu pecado, também existe a pena, que é a consequência. E essa consequência desse meu pecado, dessa palavra terrível que eu falei, precisa ser sanado. Com essa penitência, e a penitência é exatamente para isso, para eu lidar com essa pena, com essa consequência desse meu pecado. Então, se eu machuquei a minha esposa, eu vou me penitenciar, e a minha penitência é me humilhar, matar o meu orgulho e dizer, me perdoe. Tem que fazer isso com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe. Pedir perdão. E eu estou falando aqui para homens e mulheres da igreja, a começar por mim. Termino com isso, para a gente poder cantar. Cada um, nós vamos ter o intervalo do almoço, e cada um agora na hora do almoço, vai reconhecendo o que precisa melhorar no relacionamento com a pessoa dentro de casa, no que precisa pedir perdão. Nós vamos... Na adoração santíssima que vai fechar o dia de hoje, nós vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Mas a gente não vai esperar até a adoração para colocar tudo isso. Se na hora do almoço você tiver que ir, você que está aí com o seu marido, com a sua esposa, ou vai para sua casa almoçar e vai se encontrar com o marido, com a esposa, com o filho, com aquela pessoa que hoje na sua casa você tem problema, já viva a reconciliação, já liga para a pessoa, já procura ela, já senta, já acerta os ponteiros, PHN, por hoje eu não vou mais brigar. Aproveita a hora do almoço para acertar a vida, começar a ajustar. Não deixe esse sangue ficar derramado. Termino contando esse fato de um homem, já contei em outras pregações, mas eu acho que cabe bem para esse momento. Um homem que ele estava com pressa, chamou lá o taxista, e ele falou, olha, eu preciso estar agora lá na clínica, naquela casa de repouso, onde está ali a minha esposa, porque eu tenho um horário lá e eu preciso ir visitá-la, senão vai terminar o horário e eu não vou conseguir chegar a tempo. E aí o taxista foi conversando com ele foi contando que a esposa dele estava ali, numa casa de repouso, ele precisava visitá-la, mas que a esposa dele sofria do mal de Alzheimer, e que a esposa dele já não se lembrava mais quem ele era, que ela olhava para ele e dizia, meu amor, você chegou aqui. Daqui a pouco passava ela, quem é você?
Daqui a pouco ela voltava tudo de novo. Ela não se lembrava quem ele era. Ele começou a contar isso para o taxista. E o taxista falou assim: mas se ela não lembra quem você é, por que você está com tanta pressa para chegar lá? Afinal de contas, ela não lembra quem você é. E o taxista, quando chegou lá na porta da casa de repouso, pagou rapidinho o taxista, bateu a porta do carro e disse para o taxista: ela não se lembra quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Eu conheço. Você sabe muito bem quem são as pessoas da sua casa. Seus filhos, seu marido, seu pai, sua mãe. Você sabe muito bem quem eles são. É para eles hoje que você tem que dar o passo. Colocar aos pés da cruz o pecado, mas também ter a coragem de pedir perdão. Padre Jonas nos ensina aqui, a gente termina com um ensinamento maravilhoso, quando ele diz que perdão é decisão, não é sentimentalismo. Não é a gente ficar com a cara lavada de lágrimas e dizer: me perdoa, me perdoa. Não é sentimentalismo. Perdão é decisão. É ter a coragem de chegar e dizer: me perdoa, estou me humilhando agora. Não é fácil pedir perdão, mas é necessário. A gente se liberta quando pede perdão.